E aí, bom dia para nós da melhor forma. Irmão Juninho das Facas que tá aqui na voz. E eu vim passar uma visão aqui. Uma visão aqui geral, aqui, bem rapidinho, tá entendendo? Eu quero passar uma visão. Mas só que para você entender essa ideologia, essa visão. Ideologia não posso nem chamar de ideologia, eu vou chamar de opinião, né? Para você entender essa opinião, essa visão de cria, você tem que entender tudo do começo, sabe? Então eu vou começar a explicar tudo do começo. Quando eu entrei no crime, quando eu virei bandido, né, criminoso, bem novinho, ainda era de menor ainda, sabe? O crime, né? Ele era cada qual nas suas bocadas, né? Cada qual nas suas bocadas e o bandido guerreava entre si mesmo, sabe? E cada qual nas suas bocadas e era chamada guerra de bairro, sabe? Nessa época. Mas aí, depois de um tempo gerou uma paz, tá entendendo? Uma paz e veio a guerra de facção, né? Então, quando veio a guerra de facção, cada bandido escolheu qual a facção que queria vestir, né? E os bandidos vestiram as suas camisas, né? Eu, no meu caso, eu vesti CV, sabe? Eu vesti Comando Vermelho, porque outros bandidos mais antigos, da minha época, vestiram e os demais vestiram também, aqui no Pirambu. E então, dentro do Comando Vermelho, né? Existe o estatuto, sabe? E a hierarquia maior do Comando Vermelho é o estatuto. Para quem pensa que tem a hierarquia maior do Comando Vermelho e tal, a hierarquia maior do Comando Vermelho não é fulano de tal, nem cicrano, não. A hierarquia maior do Comando Vermelho é o estatuto. O estatuto, ele foi deixado pelos fundadores do CV. E dentro do estatuto existe um artigo. Existe um artigo que fala assim: toda opinião ela é válida e analisada de um comandeiro, de um irmão Comando Vermelho. Então, dentro desse artigo é que eu vou trabalhar. E eu vim falar que toda opinião é válida e analisada, né? Então, para você entender, eu vou voltar do começo de novo. Quando eu entrei no crime, era só a guerra de bairro, né? E o crime funcionava diferente, tá entendendo? Era de outras formas que as coisas andavam. Então, o que acontece? Quando veio as facções, algumas coisas mudaram, sabe? Algumas coisas mudaram, por exemplo. Agora eu vim deixar minha opinião. Por exemplo, as facções, né, disseram que era proibido o roubo, tá entendendo? Geral. Alguns caras que eram dono, né? Vários caras que eram dono de bairro, né? Dono de território, né? Deram um aval que era proibido o roubo, sabe? Era proibido o roubo em canto tal, em território tal. E aí foi proibido o de assalto, sabe? Mas na minha opinião de comandeiro, eu que sou bandido, eu que sou criminoso, eu não tenho esse direito de proibir roubo não, sabe? Eu que sou bandido, na minha opinião, eu não tenho esse aval de proibir roubo, de proibir assalto e de proibir os criminosos de fazer os crimes. Tá entendendo? Esse papel aí de prender os bandidos, de proibir assalto, esse daí fica para quem é polícia, né? Os polícias vão lá e prendem os bandidos. Agora, na minha opinião, a pista tá aí para quem quiser roubar. Para quem quiser roubar aí, quem quiser meter assalto aí, a pista tá aí. Se tu se garantir, se essa polícia te prender aí, meu filho, é contigo mesmo. Se a população te pegar, se tu se garantir, se tu conseguir. Mas eu mesmo que sou bandido, eu não tenho esse direito de proibir roubo, proibir assalto, tá entendendo? E dizer que é proibido roubar não, tá entendendo? Dessa forma que o crime funcionava, tá entendendo? E cada qual nas suas bocadas e o bandido guerreava entre si mesmo. Tudo bem, até aí tudo bem, né? E outro princípiozinho também que quando veio as facções mudou, sabe? Mas que eu vou lembrar aqui, como irmão comandeiro, e passar uma visão válida e que pode ser analisada lá na frente. Essa questão de matar mulher, sabe? Quem é das antigas, quem é bandido das antigas, que é criminoso,
sabe que essa questão de o homem, o bandido matar a mulher, era visto no crime, não era aceito, tá entendendo? Não era aceito o homem matar a mulher. Por quê? Porque era chamado mata-bela. Mata-bela, né, ele não subia nem cadeia, tá entendendo? O mata-bela ele não subia cadeia. Por quê? Porque na opinião na cultura do crime, não cabe ao homem matar a mulher. Era chamado mata-bela, não subia cadeia. Mas aí tu me pergunta, mas por que Juninho das Facas? Por que era proibido matar a mulher? Por que era chamado mata-bela? Aí a cultura do crime, os bandidos já tinham imposto esse regime de não poder matar a mulher, que mata-bela não subia cadeia. Mas aí quando veio as facções, mudou, tá entendendo? Mudou essa regra. Tudo bem, mas o que eu estou vindo deixar aqui é só uma opinião. Na minha opinião, essa regra era pra voltar a existir, tá entendendo? Não cabe ao homem matar a mulher, mas, no caso, quando a mulher errava, quando era um vacilo e era algum crime, algum erro grave, que tinha que tomar aquela decisão de matar a mulher, os caras botavam outra mulher, ia e executava aquele serviço ali. A outra mulher matava ela, mas não cabia ao homem matar a mulher, chamado mata-bela. Essa era a cultura do crime daqui de Fortaleza. Daqui de Fortaleza, do bandido antigo. Quem é bandido antigo sabe. Então, na minha opinião, essas duas regrinhas básicas era para voltar a existir no crime, tá entendendo? Eu sou bandido, não posso proibir roubo, sabe? É o arroz com feijão, é uma opinião, arroz com feijão, é o básico. Eu sou bandido, eu não posso proibir nada. Quem quiser fazer assalto por aí, no meio do mundo aí, que fazia BO, se ele se garantir, meu filho, se a polícia não lhe pegar, se a população não lhe pegar, por mim, eu sou bandido também, eu sou ladrão também, eu tô na pista também. E essa regra de matar mulher também, na minha opinião, mata-bela, essa regra era para voltar a existir, tá entendendo? Porque já é a cultura dos bandidos já, e na minha visão, isso não era para ser modificado, tá entendendo? E outra coisa também que eu vou falar eu pausei aqui um pedacinho, um vídeo aqui para me lembrar a fala, tá entendendo? E outra coisa também que eu vou falar é o que eu vou já dizer, é que outra coisazinha simples também é que esse bagulho de matança de inocente, sabe? Matança de inocente. O cara não é envolvido, o cara é trabalhador, mas o cara tem uma foto assim, fazendo assim um símbolo com o dedo e tal, e pegaram e mataram o cara. E, mano, na minha visão, isso daí também é derramar sangue de inocente, matar inocente, assim, porque o cara fez assim, uma visão assim, símbolo com o dedo e tal. Na minha visão, isso daí não torna o cara bandido não, tá entendendo? Porque o cara tirou uma fotinha ali e tal, fez assim com o dedo e tal, mas esse cara aí não é bandido não, pô. Os caras que é bandido, os caras que já puxou cadeia, que faz assalto, que trafica e tal, os caras tudo se conhecem. Os caras se batem dentro da cadeia, os caras têm nome, e os caras tudinho sabem quem são. Tá entendendo? Outra opinião também, esse bagulho de matar inocente, porque algumas coisas que eu vi é que gera algumas chacinas, os caras chegam armados e atira à toa, né? Atira à toa e mata o cara que não tem nada a ver, não é envolvido. O cara não é envolvido, não tem nada a ver, ele é trabalhador, não é bandido. Na minha visão, ele é inocente. Então, se ele for bandido, se ele tiver puxado cadeia, se ele traficar, se ele roubar, se ele fizer algum ato de crime, aí ele não se torna inocente não. Mas se o cara é trabalhador, não é envolvido e tal, o crime ele não mexe com os caras assim não, tá entendendo? Não é bem assim não. E outra coisa também, por exemplo, quando eu comecei a ir nas batidas, comecei a matar gente, comecei a roubar, fazer roubeo, nós era uma quadrilha pesada e só bandido perigoso, tá entendendo? Os caras de alta periculosidade. E a primeira coisa que os caras falavam era o quê? Olha, quando for atirar, presta atenção, porque tu dá um tiro aqui, a bala vai pegar lá na frente. Então, os caras não podem ter bala perdida. Por quê?
Porque nessa época, presta atenção, o que os caras falavam, se você balear alguma criança, se você balear algum inocente, você vai ser punido pelos caras aqui mesmo, tá entendendo? Então presta muita atenção nisso, quando for na batida, para não balear criança, para não balear inocente. É só os caras que é bandido, é só os caras que é envolvido, tá entendendo? Porque outra coisa que nesse tempo era assim, e lembrando que isso daqui que eu tô falando aqui na parte do irmão aqui, Juninho das Facas aqui, que eu tô passando a visão, isso aqui é só uma opinião. Dentro do estatuto é uma opinião, os caras falam, né? Uma opinião válida, tá entendendo? E eu tô passando a transparência como é que era, na forma que o crime andava, tá entendendo? Porque eu tava vendo aí algum bagulho que os caras iam na batida e balearam criança e tal. Mas aí, várias pessoas vêm, chegam dizendo, ei, o CV faz isso, o CV faz aquilo e tal. Olha, nós não podemos generalizar não, viu? Cada um é responsável pelos seus atos. Cada qual é responsável pelos seus atos. Eu não posso fazer um BO e dizer que foi fulano, ciclano, ou então geral não. Cada um é responsável pelos seus atos. Se o cara ali errou, foi ele que errou, não foi o coletivo. Não foi o coletivo, não foi geral, tá entendendo? Essa é a visão que eu vou passar. Então, há uma opinião válida e que os bandidos que é das antigas, o bandido que é das antigas sabe como é que é. E essas duas regrazinhas básicas, esses dois arroz com feijão, de não poder roubar, de não matar mulher, de não matar inocente, um pouquinho da cultura antiga, do crime de Fortaleza, o que era antes. Os bandidos que são antigos, que já vinham fechando com os crimes, vão entender a visão que eu estou passando e vão analisar essa visão e vão começar a agir com mais coerência, a agir com inteligência, com a sabedoria, né? E também pedir força a Deus para não acontecer nada que, né, que venha desmoralizar, né, o nome, né, do crime, né, em geral, né. É isso, é o básico, é o arroz com feijão, só isso mesmo.